Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 240 do nosso curso de Matemática Básica e vamos trabalhar aí hoje, continuando nossa playlist de Geometria Plana, trabalhando hoje aí com semelhança de triângulos, né? Então na aula passada nós vimos o Teorema de Tales, né? Nós fizemos na verdade dividimos em duas partes, né? Duas aulas aí para o Teorema de Tales e nós vimos com bastante detalhe, inclusive, e aí nós agora já temos condições de trabalhar com semelhança de triângulos, é um tópico muito importante aí, e nós vamos falar, na verdade, de maneira geral, semelhança de polígonos, né? De maneira mais específica, a semelhança de triângulos. Bom, pessoal, antes de mais nada, é importante a gente ressaltar que esse conceito que nós vamos estudar, semelhança de triângulos, na verdade, ele é geral, né? Nós podemos generalizá-lo aí para figuras arbitrárias, tá? Então, nesse sentido, nós falamos na aula passada do Teorema Linear de Tales, né? Que nós estudamos o Teorema Linear de Tales, que vai servir mais propriamente para a semelhança de triângulos, figuras planas, né? Mas na realidade, a gente pode falar de uma maneira geral, a gente tem um conceito de homotetia, por exemplo, que nós basicamente, tá? Nós teríamos, por exemplo, se nós tivermos uma figura qualquer, né? Uma figura qualquer, e nós, através de um ponto, né, fora dessa figura, nós conseguimos traçar aí, né, uma espécie de um feixe, né, um feixe de luz, alguma coisa desse tipo, né, e nós conseguimos ir traçando nessa figura, nós vamos conseguindo o quê? Uma figura proporcionalmente maior, né, olha só. Olha só, se a gente tiver alguma coisa desse tipo, né, supondo aí que nós tenhamos aí uma figura semelhante, né, digamos. Então essa ideia de semelhança, quer dizer, quando eu pego esse pontinho aqui e a distância entre eles aqui, eu vou ter um ponto correspondente aqui, né, nesta outra figura e um ponto correspondente nesta outra, de tal maneira que esta distância aqui, digamos, ela tem uma razão de semelhança. Por exemplo, digamos que as distâncias nessa figura são o dobro das distâncias nessa figura. Então, quaisquer dois pontos que eu pego aqui, quando eu pego os correspondentes, ou mais tecnicamente a gente fala os homólogos, né? Na outra figura a gente vai ter uma distância dobrada, né? Então, de acordo com uma razão de semelhança. Então, a gente tem essa ideia, né? De semelhança. Mas nós vamos focar mais em semelhança de triângulos e polígonos também, né? Para a gente entender semelhança, pessoal, nada melhor que a gente falar na ideia de um mapa, por exemplo, né? Nós temos um mapa que representa ali uma região, né? E ele tem uma escala, né? Então, quer dizer, a forma de um país ou de um estado, de um município, ela é a mesma, a forma é a mesma, mas o tamanho é diferente. Então, a ideia de semelhança tem a ver muito com a ideia de escala, né? Então, nós temos uma figura que nós ampliamos ou reduzimos, mas mantemos a mesma forma dessa figura e mexemos na escala. Esta é a raiz da semelhança. Então, por que, por exemplo, que nós dizemos que esse triângulo, por exemplo, né, ele é semelhante a esse triângulo? Olha só, semelhante a esse triângulo. Porque esse triângulo, eu consigo esticá-lo até chegar a esse triângulo, né? Quer dizer, se eu desenhar esse triângulo aqui dentro, né, eu tenho a mesma forma, porém ampliado, né? Uma ampliação ou uma redução, né? No caso. Claro que aí tem que ter a ideia do ponto e tem essa questão da homotetia, esse tipo de coisas aí, tá? Pra gente se aprofundar mais, que aí seria o Teorema de Tales em sua forma não linear, enfim, uma série de coisas aí que a gente precisaria estudar, se aprofundar aí. Mas essa ideia de forma acho que tá bem interessante pra gente pensar aí, né? Bom, feita essa introdução, pessoal, vamos definir aí o que seria um triângulo semelhante de maneira formal. Olha só, turma, o que acontece aqui é o seguinte, né? Nós temos um triângulo, por exemplo, vou chamar aqui esse triângulo de vértices A, B e C, né? O lado oposto ao vértice A eu vou chamar de A minúsculo, oposto ao vértice B de B minúsculo e oposto ao vértice C de C minúsculo. E eu tenho também um triângulo, né? Um triângulo maior, digamos, né? Mas que tem a mesma forma, porém um tamanho diferente, tá? A', B' e C', né?
Aqui eu teria o lado oposto ao C', é o C'zinho linha, o oposto ao B seria o Bzinho linha, e o oposto ao A', o Azinho linha, né? Este ângulo A seria o quê? Congruente a este ângulo A. Este ângulo B, congruente ao ângulo B', então eu vou fazer com dois risquinhos. E o ângulo C, congruente ao ângulo C', né? Nós fizemos coisa parecida com isso quando a gente falou de congruência de triângulos, mas a semelhança de triângulos, ela é mais, de certa forma, ela deixa uma certa liberdade, né, em relação à congruência. A congruência, a gente vai ver logo mais, dois triângulos, quando eles são congruentes, eles são semelhantes com razão de semelhança 1. Então a congruência, se a gente for pensar bem, é um caso particular da semelhança. No entanto, você vê que para todo esse desenvolvimento, até a gente chegar a falar de semelhança de triângulos, a gente teve que estudar antes a congruência, né? Então, muito interessante. Então, embora a semelhança seja um caso mais geral, de uma certa forma, para chegar ao ponto da gente poder definir as coisas tudo certinho, semelhança de triângulos, a gente precisa antes falar de congruência de triângulos. Então, isso aí é um ponto interessante a destacar, né? Então, olha só, esses dois triângulos, eu vou dizer que eles são, então, o triângulo, olha só, o triângulo ABC, eu vou dizer que ele é semelhante, esse é o símbolo que a gente usa para semelhança, tá? Essa cobrinha aí, né, digamos. Quando a gente estudou sistemas lineares, a gente usou para sistemas equivalentes, mas aqui a gente vai usar para semelhança, tá? Então é semelhante ao triângulo A', B' e C'. Esta ordem aqui, pessoal, ela é importante. A gente, na medida do possível, tentar estabelecer essa ordem, tá? Porque é uma ordem, a correspondência da semelhança, no caso, né? Quer ver? Por quê? Porque o vértice A tem a ver com ângulo simples, assim como o vértice A', ângulo simples. Vértice B, ângulo duplo. Vértice B', ângulo duplo. Vértice C, ângulo triplo. Vértice C', ângulo triplo, né? Então, essa ordem é importante a gente seguir, né? Embora, o que eu quero dizer, né? Eu poderia escrever aqui triângulo A', C', B'? Sim, seria o mesmo triângulo. Mas é interessante a gente tentar escrever na mesma ordem, fica mais formalmente correto, né? Mas o que seriam dois triângulos serem semelhantes? Seria o seguinte, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo A', né? Vou escrever de maneira simplificada, mas na verdade o ângulo A seria o ângulo BAC, né? E o ângulo A' seria B', A', C', por exemplo, né? Então, estou escrevendo de maneira simplificada. O ângulo B, congruente ao ângulo B'. E o ângulo C, congruente ao ângulo C'. Bom, até aqui, quando a gente falava de congruência de triângulo, a gente tinha isso aqui também. A gente tem a ideia de vértices e lados correspondentes, ou homólogos, né? Então, por exemplo, o vértice A, ele corresponde ao vértice A', o B corresponde ao B', o C ao C'. O lado AB corresponde ao lado A', o lado AC, A', e o lado BC, B', C', tá? Então essa é a ideia. Quando os triângulos eram congruentes, quando a gente estudou, além de satisfazer isso aqui, os lados correspondentes tinham que ser também congruentes, né? Então quer dizer, o lado AB tinha que ser congruente ao lado A', B', o lado AC congruente ao A', C' e BC congruente ao B', C'. Para ser semelhante, é menos que nós exigimos, tá? Exigimos menos. Então nós exigimos que os ângulos sejam iguais e, quer dizer, congruentes, né? E o que? Os lados, não que eles sejam congruentes, um pouco menos do que isso, mas que eles sejam proporcionais, que eles tenham uma relação de proporcionalidade. Ou seja, quando eu fizer o lado oposto, né? O lado Azinho sobre o Azinho linha, né? A sobre a linha, tem que dar a mesma coisa quando eu fizer o B sobre o B', a mesma coisa quando eu fizer C sobre C', e isso é uma certa constante K, né? Que é a chamada razão de semelhança. Certo?
Então essa é a ideia. Então para dois triângulos serem semelhantes, é preciso que os três ângulos deles sejam congruentes e que haja uma relação de proporcionalidade entre os lados correspondentes. E essa relação de proporcionalidade nós denotamos ali pela letra K, que é a chamada razão de semelhança. Por exemplo, pode ser que nesse caso aqui esse K seja igual a meio, né? Pode ser que os lados desse triângulo sejam a metade dos lados desse triângulo, né? Então se aqui é 1, aqui é 2. Se aqui é 2, aqui é 4, né? E assim por diante, tá certo? Como exemplo, tá? É claro que se for satisfeito isso aqui, né, essas condições, então os triângulos são semelhantes. E vice-versa, se os triângulos são semelhantes, então são satisfeitas essas condições, tá? Lembrando que essas condições, na realidade, elas são um caso particular de semelhança de uma maneira mais geral, que tem a ver com a homotetia, aquelas coisas que a gente comentou no início da aula, tá? Na realidade, o que acontece? Se eu tiver esse ponto, por exemplo, eu vou ter essas figuras, como elas são semelhantes, esse ponto vai ter o seu homólogo aqui, digamos, né? Esse ponto P aqui, por exemplo, teria o seu homólogo P' aqui. E esse ponto Q aqui, por exemplo, teria o seu homólogo Q'. Então a ideia é que quando eu fizer essa distância de P aqui, sobre, né, a razão entre a distância PQ e a distância P', Q' é uma constante, né? Ocorre que, isso para quaisquer dois segmentos, ocorre que para o caso de triângulos, a gente consegue dizer que isso satisfeito é a mesma coisa que satisfazer somente para os lados, né? O fato de eu conseguir satisfazer para os lados implica que eu vou conseguir satisfazer para quaisquer dois pontos, tá? Isso que é interessante aí no caso de triângulos, tá? Alguns comentários que a gente faz, pessoal, é o seguinte, né? Primeira coisa, que se esta razão for 1, né? Então um comentário interessante aqui é o seguinte, ó, se K é igual a 1, né? Então, o que vai acontecer? Os triângulos A, B e C e a linha B', C', eles vão ser congruentes, quer dizer, mais do que semelhantes, eles vão ser congruentes, que a razão de semelhança é 1, portanto, A sobre a linha, B sobre B', tudo isso aí, A vai ser igual a linha, daí B igual a B' e C igual a C', ou seja, são triângulos congruentes aí, tá certo? Então isso é uma questão, uma observação importante que a gente faz, né? Essa observação aqui. Uma outra observação que a gente faz é o seguinte, que os lados opostos a ângulos congruentes são proporcionais, tá? Então, por exemplo, aqui o lado oposto ao duplo é o B, o oposto ao duplo aqui é o B', o oposto ao triplo é o C', né? Isso vai ser importante na hora de resolver os exercícios, tá? Outra coisa, os ângulos opostos a lados proporcionais são congruentes. Então, se eu sei, por exemplo, que esses triângulos são semelhantes, que o C sobre o C' é a minha razão de semelhança, então eu posso dizer que este ângulo aqui é congruente a esse, caso eu não soubesse, né? Se eu sei que A sobre a linha é a minha razão de semelhança, então eu posso dizer que esse ângulo é congruente a este aqui, tá? Então, vai e volta essa relação aí. Outro detalhe interessante é que essa relação, algo bem interessante, é claro que um triângulo ele é semelhante a si próprio, né? Porque ele é razão de semelhança 1, inclusive. Outro detalhe é que se um triângulo é semelhante a um outro triângulo, então esse outro triângulo vai ser semelhante ao primeiro, né? Se esse triângulo, né, ABC, é semelhante ao A', B', C', então eu posso dizer que o A', B', C' é semelhante a esse aqui, quer dizer, eu posso inverter isso aqui, tá? Isso aí meio simples a gente perceber pela própria definição aqui. Agora, uma outra relação que é interessante é o seguinte, que se eu tenho um triângulo semelhante a um outro triângulo, né? A um segundo triângulo, e esse segundo triângulo é semelhante a um terceiro triângulo, então esse primeiro triângulo é semelhante ao terceiro, tá? Então isso aqui a gente chama de propriedade transitiva, tá? Ó, olha só, se T1, um triângulo T1, é semelhante a T2 e T2 é semelhante a T3, então T1 é semelhante a T3, né? Propriedade transitiva. Isso vai ser interessante também a gente observar aí.
Na aula que vem, a gente vai estabelecer algumas relações muito interessantes, que são as seguintes, né? Uma vez dois triângulos sendo semelhantes, esta mesma relação de semelhança, K, no caso, a razão de semelhança, ela vai ser satisfeita para esses dois triângulos para cada par de alturas correspondentes, para os perímetros dos triângulos, quer dizer, o perímetro deste triângulo dividido pelo perímetro desse também vai dar K. A altura relativa a cada vértice desse triângulo dividida pela altura correspondente aqui também vai dar K. A mediana correspondente, né? As medianas também, a razão vai dar K. As bissetrizes correspondentes, o raio da circunferência inscrita e o raio da circunferência circunscrita, tudo isso vai ser sempre estabelecer a mesma relação de semelhança, tá? Razão de semelhança. Mas isso a gente vai argumentar na aula que vem, tá? A gente vai precisar embasar um pouquinho mais, trabalhar com algumas situações aí, que a gente vai ver inclusive na aula de hoje. Bom, um detalhe interessante é o seguinte, né? Quando nós temos dois triângulos semelhantes, todos esses elementos precisam ser satisfeitos. Quer dizer, eles precisam ter os ângulos congruentes e precisam ter os lados correspondentes proporcionais. No entanto, fica muitas vezes inviável nós termos que toda vez verificar todos esses elementos para saber se dois dados triângulos são semelhantes. Então nós temos, assim como nós tivemos casos de congruência, no caso de congruência de triângulos, nós tínhamos lá o caso lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, enfim, né, que nós discutimos, aqui nós vamos ter também casos de semelhança. Então alguns elementos que nós consigamos garantir que valem, né, por exemplo, dois ângulos, né? Um dos casos mais importantes é o caso em que nós temos dois ângulos. Por exemplo, se desses dois triângulos eu sei que dois ângulos deles são congruentes, automaticamente eu já sei que esses triângulos são congruentes, tá? Então esse é um dos casos de semelhança de triângulos. Mas nós vamos ver logo mais, na aula de hoje mesmo, aí, os casos de semelhança de triângulos, tá bom? Então vai simplificar essa teoria aqui, né? Para a gente já saber, né, que dois dados triângulos são ou não semelhantes. Bom, pessoal, antes da gente falar então nos casos de semelhança, a gente tem que falar aqui no teorema fundamental da semelhança de triângulos. O que diz este teorema aqui, né? Olha só, bastante simples e parcialmente aí a gente pode dizer que a gente já falou na aula passada aí de situação parecida com essa aqui, tá? Olha só, nós temos a seguinte situação. Nós temos o triângulo ABC e nós traçamos DE, uma reta paralela ao lado BC, cortando os outros dois lados do triângulo em pontos distintos, D e E, né? Então nós temos esses pontos aqui, D e E dado pra gente, isso aqui é hipótese, né? Que DE, né, é paralelo a BC, tá? Esta reta aqui é paralela a BC. Bom, eu estou usando o segmento, né? Segmento DE, paralelo a BC. É suficiente o segmento, mesmo porque o segmento está contido na reta, né? E tem pelo menos dois pontos distintos. Aí já entra o axioma de determinação de reta, todos aqueles fatos que a gente já estudou aí, né? Em playlists anteriores aí. Bom, olha só, pessoal. Então nós queremos argumentar o seguinte, que se este segmento DE aqui é paralelo a BC, então esse triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Esse triângulo pequenininho aqui, semelhante ao grandão, né? Bom, como esta reta é paralela a esta, nós vimos pelo postulado das paralelas, né, que este ângulo aqui é congruente a este aqui, né? Isso nós sabemos. Este ângulo aqui também, né, congruente a este aqui. E este ângulo aqui em cima, ele é o que a gente chama de ângulo comum, né? Bom, então nós já temos, daquela definição de semelhança de triângulos que a gente acabou de colocar, nós temos já os elementos que são os ângulos serem congruentes. Ok, mas por Tales, duas paralelas cortadas por transversais. Então, por Tales, olha só, AD sobre AB, né? AD sobre AB é igual a AE sobre AC. AE sobre AC. Tá? Então, pelo teorema de Tales, esse segmento dividido pelo AB igual a AE sobre AC. Resta nós concluirmos que DE
sobre BC também obedece àquela mesma relação. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. Vamos traçar aqui uma paralela, passando pelo ponto E, uma paralela a AB. Olha só como que eu vou fazer aqui. Olha só. Então, esse pedaço aqui, ó, determinou aqui um C' aqui, ó. Tá certo? Então, esse C' paralelo a AB. Por quê? Porque eu desenhei assim, eu fiz assim, né? Eu tracei uma paralela, dado uma reta e um ponto fora dela, eu traço uma paralela, postulado 10, né? Da nossa playlist de Fundamentos de Geometria, postulado 10. Inclusive vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada. Mas enfim, dado uma reta e um ponto fora dela, eu consigo traçar uma única paralela à reta dada, isso na geometria plana, né? Então nós temos uma situação aqui em que este pedaço aqui é paralelo a este e este pedaço é paralelo a este. Nós não falamos ainda no conceito de paralelogramo, mas isso aqui seria um paralelogramo e num paralelogramo esta medida é igual a esta. Mas vamos deixar para lá isso aí ainda, né? Vamos deixar isso para lá. O que a gente vai fazer é o seguinte, observando que esta medida, esse segmento é paralelo a este, eu vou aplicar Tales aqui agora, ó. Novamente por Tales, ó. Por Tales, eu vou dizer o seguinte, que AE sobre AC, olha só, é igual a BC', não é isso? Sobre BC. Ok. Ocorre o seguinte, que quando eu pego esta figura aqui, ó, a gente já falou na aula passada em algumas situações, mas quando eu traço essa diagonal aqui, ó, olha que interessante. Aqui eu tenho dois triângulos em que este, vou fazer de vermelho aqui, ó. Este ângulo é congruente a este, ó, este ângulo, e este ângulo é congruente a este aqui. Então aqui nós temos esses dois triângulos em que eles têm o quê? Um ângulo, lado e ângulo, né, em comum. Ângulo duplo, né, lado e ângulo simples. Então eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Portanto, como eles são congruentes, esta medida DE aqui, ela é congruente ao BC'. Então, isto aqui, ó, esse BC', eu posso escrever como DE. DE sobre BC. Aí, quando eu junto AD sobre AB, igual a AE sobre AC, e AE sobre AC é igual a DE sobre BC, quando eu junto isso aí tudo, eu vou ter que AD sobre AB é igual a AE sobre AC, que é igual a DE sobre BC. Olha que interessante. Então eu tenho nesses dois triângulos, agora pensando nesse triângulo pequeno, né? O ADE e o ABC, eu tenho um triângulo pequeno aqui e esse triângulo grandão. Esses triângulos eles têm os mesmos ângulos, congruentes, né? E este lado dividido por esse é igual a este lado dividido por este, que é igual a este lado dividido por esse. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes, porque obedece o quê? Os ângulos são congruentes e os lados correspondentes aí são proporcionais, tá? Então está demonstrado que esses dois triângulos são semelhantes. Então, resumindo, traçando uma paralela aí por um terceiro lado do triângulo, a gente determina dois triângulos semelhantes, tá? Então, interessante o resultado que a gente chegou aí. Então já temos provado o teorema fundamental, que vai ser útil agora para a gente trabalhar com os casos de semelhança. Bom, pessoal, vamos agora então começar aí com os casos de semelhança de triângulos, né? Como eu já comentei, todos os casos, eles vão, de alguma forma, utilizar o teorema fundamental que nós acabamos de mostrar aí. Por isso que é realmente chamado teorema fundamental. Então, o primeiro caso de semelhança que nós temos é o caso ângulo-ângulo. O que significa isso? Se nós temos dois triângulos, né, em que dois dos seus ângulos são congruentes, então, automaticamente, esses triângulos são semelhantes, tá?
Ou seja, uma vez garantido que dois ângulos são congruentes, o terceiro ângulo vai ser congruente também. Isso é óbvio, né? Porque a soma dos ângulos tem que ser 180 graus, quanto a isso tudo bem, mas os lados também vão ser proporcionais, né? Ou seja, vai ser garantida a semelhança apenas com esses dois elementos aí sendo congruentes, né? Como é que nós demonstramos isso? Bom, nós vamos admitir, pessoal, que esse triângulo AB aqui, ABC, esse lado AB aqui, vamos admitir que ele seja maior que o A'B'E, tá certo? Até nós fizemos uma figura que esse triângulo é um pouco maior do que esse, tá? Mas, o que acontece? Se esse triângulo aqui, se o AB fosse menor do que o A'B'E, então a gente inverteria o raciocínio. Então, a gente pode admitir, né, a gente fala assim, sem perda de generalidade, que esse AB é maior do que o A'B'E. E o caso em que o AB seja igual ao A'B'E, né, aí nós caímos no caso ângulo lado ângulo, que é um caso de congruência, né? Então, quer dizer, se o AB for igual ao A'B'E, nós caímos no caso ângulo lado ângulo, triângulos congruentes, portanto, eles são semelhantes com razão de semelhança 1. Então, o caso em que o AB é igual ao A'B'E, fechou. Triângulos congruentes, portanto, semelhantes. O caso AB maior do que o A'B'E é o que a gente vai supor aí sem perda de generalidade, admitindo aí que a gente pode ter as duas possibilidades, tá? Bom, olha só, então, nós temos essa situação, né? Nós temos aqui o triângulo A, B e C, né? Então, como nós estamos admitindo aí, né, que este ângulo aqui é o ângulo duplo ali, né, que nós escrevemos ali, e este ângulo é o ângulo simples, ok. Como nós estamos admitindo que o A'B'E é menor do que o AB, tá? Então, nós podemos traçar aqui, né, a gente chama de transporte de segmentos, tá? Esse A'B'E, eu posso determinar um ponto D aqui, no lado AB, né? Então, nós tomamos D no lado AB, tal que AD seja congruente a A'B'E, tá? Então, uma vez que o AB é maior do que o A'B'E, nós conseguimos encontrar um ponto D aqui, tal que AD é congruente a A'B'E, tá certo? Aí o que nós fazemos? Nós traçamos por esse ponto D uma paralela, tá certo? Uma paralela ABC, tá? Então nós encontramos aqui um ponto E. Então isso é construção, né? Então DE paralelo a BC. Uma vez tendo esta paralela, nós temos pelo postulado das paralelas que este ângulo aqui também é duplo, tá certo? Ok. Como este lado é paralelo a esse, nós acabamos de mostrar pelo teorema fundamental que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Acabamos de mostrar isso aqui. Então esse triângulo é semelhante ao grandão. No entanto, olha o que acontece, né? O triângulo ADE, né? O triângulo ADE, em relação ao triângulo A'B'C', olha o que acontece. Ele tem um lado congruente e ele tem dois ângulos. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, o triângulo ADE, ele é congruente, tá? Não semelhante, mas congruente ao triângulo A'B'C'. Ok. Então, olha o que acontece, né? Se ele é congruente, então ele é semelhante. Então, nós temos que o triângulo ABC, tá certo? O triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE, tá certo? Isso aqui, só voltando aqui, né, pessoal? Isso aqui é pelo caso ângulo, lado ângulo. Isso é caso de congruência, tá? Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE pelo teorema fundamental, que nós acabamos de demonstrar. E o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo A'B'C'. Na verdade, mais até do que semelhante, ele é congruente, né? Ou seja, a razão de semelhança é 1.
Então, pela propriedade que nós comentamos também agora há pouco, da transitividade, nós temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE e o triângulo ADE é semelhante ao triângulo A', B', C'. Portanto, por transitividade, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C', tá? Então está demonstrado que esses dois triângulos são semelhantes e para isso nós usamos apenas o fato dos dois ângulos serem congruentes aí, né? Certo? Então é bastante interessante esse critério, né, de congruência. Nós já temos então um critério estabelecido. Bom, pessoal, esse é o nosso segundo critério agora, o caso lado ângulo lado, né? Então, esse é um caso de congruência também, mas nesta situação que nós falamos de semelhança, esses dois lados aqui, eles não são congruentes, mas sim obedecem a uma relação de proporcionalidade. Então, quando nós temos dois triângulos, que eles têm um ângulo congruente, tá certo? E os lados adjacentes a esses ângulos, proporcionais, ou seja, B sobre B' igual a C sobre C'. Opa, escrevi errado aqui, né? C sobre C' aqui, tá? B sobre B' igual a C sobre C', tá? Então, esses triângulos são congruentes, ou seja, também isso aqui vai ser igual a A sobre A', e este ângulo vai ser igual a esse, e este ângulo vai ser igual, né? Ou congruente, né? De maneira mais rigorosa. Como é que nós vamos fazer? De maneira parecida que nós fizemos o caso ângulo-ângulo. Olha só, nós temos aqui um triângulo. Da mesma forma, se este lado AB, tá certo? Se ele for igual ao lado A', B', ou seja, se essa medida C for igual ao C', então por essa relação o B também vai ser igual ao B'. Então se o AB for igual ao A', B', nós caímos no caso lado, ângulo, lado de congruência. Portanto, esses triângulos vão ser congruentes e, portanto, semelhantes. Ok. Então nós podemos supor que o AB é maior do que o A', B', tá certo? E, consequentemente, como nós temos essa relação, o AC também vai ser maior que o A', C'. Ah, mas, professor, eu achei estranho isso aí, né? Então, você pode supor que o A', B' é maior do que o AB, tá? Então, são casos simétricos, tá? Por isso que nós podemos dizer assim, né? Que nós podemos supor, sem perda de generalidade, que o AB é maior do que o A', B'. Ok, então nós temos essa situação. Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o C. Então, como nós estamos supondo que o AB, né? Aqui, olha só, o nosso AB é maior do que o A', B', podemos supor isso aqui. Então, eu consigo traçar aqui, encontrar aqui um ponto D e um ponto E, tá certo? Um ponto E, de tal maneira que o AD seja congruente ao A', B', né? E o AE seja congruente ao A', C', tá? Então nós podemos encontrar esses pontos porque nós temos essa relação, né, que nós supomos, e nós sabemos isso aqui, né? Quer dizer, quando nós estamos dizendo que o AB é maior do que o A', B', nós estamos dizendo que o C é maior do que o C', tá certo? Então que essa relação aqui é maior do que 1. Portanto, essa aqui também vai ser maior do que 1, né? Isso aqui é hipótese, né? Ok. Então nós conseguimos desenhar isso aqui, tá certo? Bom, então nessa situação aqui, nós temos esse ângulo aqui, não é isso? Então, pelo caso lado, ângulo, lado, novamente, né? Esse triângulo ADE, ele vai ser o quê? Congruente ao triângulo A', B', C', tá certo? Triângulo A', B', C'. Então, isso aqui é um caso de congruência lado, ângulo, lado, tá? Então, esse lado, ângulo, lado aqui é o caso de semelhança. Esse aqui é congruência, tá? Beleza. Então, eu já tenho que esse triângulo é congruente a este. E, portanto, semelhante, né? Então, de alguma forma, eu preciso argumentar que este triângulo é semelhante ao grande, que é o ABC. Portanto, o ABC vai ser semelhante a este. E este é congruente a este. Portanto, o grandão vai ser semelhante a este aqui. Vai ser o raciocínio, né?
Ok, como é que nós vamos pensar daí? Olha só, nós temos aqui a seguinte situação, né? Olha só, essa medida AD aqui, nós, por construção, essa medida é C', e esta medida é B'. Portanto, esta medida completa aqui, ela é C, né, que é esta medida grande, e esta medida completa, ela é B. Certo? Então, nós temos isso aí. Ok. Aí, olha o que acontece, olha que interessante, né? Nós podemos pegar... Bom, se nós descobrirmos de alguma maneira que D é paralelo a BC, acabou o problema, né? Nós caímos no teorema fundamental. Mas nós não sabemos, né? Se esse segmento é paralelo a este aqui. Queremos mostrar isso aí, na verdade. Então eu vou traçar essa aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou determinar um F aqui, certo? De tal maneira que EF, né? Ele seja paralelo a AB. Bom, eu posso desenhar um segmento EF paralelo a AB? Sim, né? Inclusive um raciocínio parecido com o que nós fizemos na aula passada, tá? Nós fizemos algo semelhante a isso para argumentar que a recíproca do teorema de Tales não vale de maneira geral, mas que vale, no caso, para triângulos, né? Quer dizer, nessa situação aqui, nós já mostramos, na verdade, na aula passada, que esse segmento é paralelo a este aqui, tá? Quando nós temos triângulos que obedecem essa proporcionalidade, né? Então este lado aqui vai ser paralelo a este. Nós já mostramos na aula passada, na verdade, isso aqui, tá? Mas é que nós estamos fazendo de novo porque agora sim, na verdade o que nós mostramos lá é o caso de semelhança lado angulado, de uma certa forma, tá? Olha só, então EF é paralelo a AB, tá certo? Ok, portanto, o que acontece, né? Este pedacinho aqui, ó, ele vai ser B menos B'. Então, como eu sei que este pedaço aqui, ó, eu vou chamar de X, por exemplo. Ó, esse pedaço é X, tá? Bom, como eu tracei esse segmento paralelo a este, então, usando o teorema fundamental, eu posso dizer que esse triângulo CEF, ó, o triângulo CEF é semelhante ao triângulo ACB, né? Ou, vamos escrever assim, CA, para ficar semelhante, né? A relação de semelhança aqui, CAB, né? Então, quer dizer, o triângulo CEF é semelhante ao CAB, por quê? Teorema fundamental, nós acabamos de mostrar. Então, nós construímos paralelo aqui, então é válido isso. Portanto, o que acontece? Vou fazer aqui em cima. Como eles são semelhantes, eu posso dizer que B menos B' sobre B, sobre Bzão, né? B menos B' sobre Bzão é igual a X sobre Czão, tá? Ó, B menos B' sobre Bzão é igual a X sobre Czão, tá? Isso eu estou fazendo porque esses triângulos são semelhantes e, na verdade, este ângulo aqui, né, é congruente àquele lá. Então, eu montei essa relaçãozinha. B menos B' está para B, assim como X está para C. Ok. Nós podemos fazer o seguinte. Aqui, escrever da seguinte forma. B menos B' sobre X é igual a B sobre C. Tá? Eu só permutei aqui, né? Eu joguei esse B para cá e o X eu trouxe para cá. Quando nós temos uma igualdade de razões, que é uma proporção, isso aqui também vai ser igual o quê? A diferença, tá? Diferença entre os numeradores, ou antecedentes, né, para ser mais formal, e diferença dos denominadores. Só que eu vou fazer B menos, né? B menos B mais B', né? Então eu vou ficar com B menos B mais B'. Ó, eu vou ficar com B menos B, eu vou ficar com B' fazendo a diferença, tá? Este menos este. E aqui vai ficar C menos X. B' sobre C menos X. Tá?
Ocorre que B sobre C, se eu trouxer esse C para cá, B sobre C é B' sobre C'. Tá? Então, isso aqui, ó, esse B sobre C é B' sobre C'. Quando eu comparo B' sobre C' com B' sobre C menos X, eu concluo que esse C', na verdade, ele é C menos X. O numerador é o mesmo, né? O antecedente é o mesmo, portanto, os consequentes também têm que ser iguais. C' é C menos X, portanto, esse X, ele é C menos C'. Então, olha que interessante. Esse X, ele tem a mesma medida que esse pedacinho aqui, porque esse pedacinho é C menos C'. Olha que interessante. Quer dizer, esta medida aqui, ela é congruente, né? Ela é igual a essa aqui. Tá certo? Então, quando eu traço, raciocínio que nós fizemos também na aula passada, quando eu traço essa diagonal, olha que interessante. Como este lado é paralelo a este, eu vou ter que este ângulo, vou colocar 2 aqui, é congruente a este aqui, tá? Porque este é paralelo a esse por construção. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esse triângulo de baixo aqui é congruente a este aqui. Portanto, este pedaço aqui é congruente a este. Tá? E mais do que isso, o que a gente precisa, na verdade, é que é paralelo, né? Ó, este ângulo é congruente a este. Portanto, DE é paralelo a BF. Ó, paralelo a BF, que é paralelo a BC, né? Tá certo? Então, pelo teorema fundamental, ó, o triângulo ADE, agora sim, ele é semelhante ao triângulo ABC. Então, agora sim, pelo teorema fundamental, tá? E aí acabou a demonstração, tá? Não vai ter tanto espaço para a gente finalizar com detalhe aqui. Mas olha só, na verdade já terminou, né? Porque nós conseguimos, traçando essa paralela, nós conseguimos descobrir que este lado é congruente a este. A partir daí nós vimos, traçando essa diagonal aqui, que esses lados aqui são paralelos, tá? Porque esses triângulos são congruentes. Como esses lados são paralelos pelo teorema fundamental, o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. E como o triângulo ADS é congruente a esse, portanto semelhante, então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C', tá? Seria apenas questão de formalizar aqui, tá? Então está demonstrado o caso lado, ângulo, lado, tá certo? Ou seja, se eu tiver um triângulo que tem um ângulo e um par de lados, né, adjacentes a esse ângulo, proporcionais, então eles são semelhantes. Bom, pessoal, nós finalizamos aí com o último critério de semelhança, né, que é o terceiro, aqui, ó, que é o caso lado, 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 né? Então não é um caso de congruência, tá? É um caso de semelhança. Ou seja, os três lados, na verdade, existe uma relação de proporcionalidade. A sobre a linha igual a B sobre B' igual a C sobre C'. Se os três lados obedecem essa relação, que nós chamamos de K, né? Já antecipando aqui o conceito de razão de semelhança, né? Que nós falamos no começo da aula. Então os triângulos são semelhantes, tá? Ou seja, dada essa configuração, os ângulos correspondentes vão ser também congruentes, tá? Da mesma forma, né, que nós fizemos, se o AB for igual à linha B', então o Czinho aqui, por exemplo, é igual a C', portanto, isso aqui é 1, né? Então isso aqui também é 1, isso aqui também é 1. Portanto, todos os lados vão ser congruentes, e aí a gente cai no caso de congruência lado, 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 que é um caso de semelhança com razão 1, né? Ok, então nós podemos supor também da mesma forma que o AB é maior do que o A'B', tá certo? Então vamos lá. Então todos a gente está fazendo essa suposição aí, que é perfeitamente lógica, né? Olha só, aqui tem o A, aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o C. A, B e C, né? Ok, então nós desenhamos aqui, né? Encontramos um ponto D, tal que AD seja congruente à linha B'. Né? Por que eu consigo encontrar? Porque o AB, né,
Eu estou supondo que o AB é maior do que o A'B', tá certo? Bom, mas como o AB é o C, né? Então eu estou supondo que o C é maior do que o C'. Então esta razão é maior do que 1. Portanto, esta aqui também é maior do que 1. E esta aqui também é maior do que 1, né? Quer dizer, o B também vai ser maior que o B' e o A também vai ser maior que o A'. Isso é a nossa hipótese, tá? Mas em particular, a gente precisa admitir, a gente precisa usar, né, que o B é maior do que o B', para a gente determinar um ponto E aqui, ó. Um ponto E, tal que AE é congruente ao a linha C'. A linha C', tá? Ok, bom, a partir daqui a gente tem esse segmento, né, DE. Da mesma forma, né, esse segmento aqui, AD, então ele tem a medida C', esse aqui é C, né, esse é C, esse aqui é B', então a gente construiu dessa forma, e esse é o nosso B. Se, da mesma forma que a gente fez que a gente acabou de fazer agora, né, o exercício, a gente traçou uma paralela ao lado aqui em F, né? Nós encontramos aqui, ó, EF paralela a AB. Aliás, acabei não comentando naquela hora por que essa paralela existe, né? Porque dada uma reta e um ponto fora dela, eu consigo desenhar uma única paralela, né? Passando por aquele ponto. É o axioma postulado 10, né? Da nossa playlist lá de Fundamentos de Geometria, né? A primeira aula daquela playlist. Vou colocar o card aqui, inclusive, para vocês. Então aqui nós temos EF paralelo a AB. Bom, da mesma forma que nós acabamos de fazer, esse segmento aqui é B menos B', ó, B menos B', nós conseguimos mostrar que este pedacinho aqui é C menos C', tá? Então aqui sendo C menos C', aqui também vai ser C menos C'. Nós acabamos de fazer isso aí. Tem diferença nenhuma, né? Em relação ao que nós acabamos de fazer. Mas, enfim, o que acontece aqui é o seguinte. Este lado, portanto, é congruente a este, né? E usando o mesmo raciocínio, precisamente o mesmo raciocínio, né? Este ângulo congruente a este. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, esses triângulos são congruentes. Portanto, esse lado é congruente a esse e paralelo também, né? Ok, então, pelo teorema fundamental, o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC. Isso pelo teorema fundamental. Então, isso a gente já é exatamente igual, né, o que nós fizemos agora há pouco aí. No entanto, naquela hora a gente já tinha relação entre esse triângulo e esse. Agora aqui nós não temos ainda. Mas como esses triângulos são semelhantes, eu vou dizer o seguinte, que como eu sei que esses triângulos são semelhantes, então eu sei que B sobre B' vai ser igual a C sobre C', que vai ser igual a esse pedaço grande aqui, que é o meu A. Olha só, esse é o meu A. Tá? Sobre um certo, eu vou chamar agora de Y aqui, por exemplo. Sobre um certo Y aqui, o valor do DE, né? Ocorre, pessoal, que nós temos isto aqui, né? Isso aqui é a nossa hipótese, né? Ó, e nós sabemos que B sobre B' é igual a C sobre C', que é igual a A sobre A', né? Então daqui nós tiramos que esse Y, na verdade, é o próprio A'. Esse Y ele tem que ser o A' por hipótese ali, né? Nós não podemos contrariar aquilo ali. Ok, então como esse Y é o A', então esse triângulo ADE, ele vai ter lado, lado e lado congruentes a esse triângulo aqui, porque aqui também é A', então B', C', A', B', C', A'. Veja que este ângulo eu não tenho garantia ainda de que ele é igual a este ângulo aqui, por isso que eu não posso usar nada disso aqui. Diferente do que eu podia fazer no caso lá do ângulo lado, né? Mas aqui eu tenho que o ADE, então ele é congruente ao triângulo
A', B', C'. Agora pelo caso de congruência lado, lado, tá? Não é semelhança aqui, congruência. Então, olha só o raciocínio. Esse triângulo ADE, ele é congruente a este, né? Portanto, semelhante. Mas nós sabemos que o triângulo ADE também ele é semelhante ao ABC, pelo teorema fundamental. Então, o triângulo ABC é semelhante ao ADE, que é semelhante ao A', B', C'. Por transitividade, o ABC é semelhante ao A', B', C', tá? Então está demonstrado o terceiro caso de semelhança aí, tá? Lado. Então se nós temos triângulos que têm os três lados proporcionais também, nós podemos admitir aí que eles são semelhantes, tá? Com esses três casos, pessoal, agora na aula que vem a gente vai trabalhar com aquelas relações que eu comentei das alturas, das medianas, né? Que elas também obedecem à mesma relação de semelhança, que na verdade vai ser, se a gente fizesse, né, tivesse feito ali um estudo mais no sentido de homotetia, né, que eu comentei com vocês, sairia tudo como consequência. Mas nós estamos fazendo desta forma aqui, também limitada pelo nosso nível de ensino também, mas sem perder o rigor, né, sem perder o formalismo aí. E também nós vamos fazer vários exercícios também na aula que vem, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!